Jair Félix da Silva, mais conhecido como Jair Bala, nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, em 10 de maio de 1943, Belo Horizonte. Faleceu em 27 de dezembro de 2022. Foi um futebolista brasileiro, que atuou como meia e ponta esquerda. Carreira. O começo de carreira foi no Estrela do Norte, time de Cachoeiro do Itapemirim, onde começou ainda menino. O responsável foi seu Zezinho, que até hoje é homenageado pelo clube. A mãe, de Maria da Conceição, queria que Jair trabalhasse na Ferrovia Leopoldina como o pai e o avô. Mas ele nunca quis nada com o pesado, disse certa vez em entrevista. Do pai Zósimo Félix da Silva, conhecido como seu batata craque do time amador da Ferrovia, acabou herdando habilidade com a bola. Jair foi levado para o Clube de Regatas Flamengo pelas mãos do treinador Manuel Fleitas Solis após um amistoso da equipe do interior capixaba com um rubro-negro carioca, ainda no início dos anos 1960. Lá atuou como juvenil, mas convivia com craques como Dida e Gerson. O 10 da Gávea, que mais tarde passaria a camisa para Zico, era amigo e confidente. O apelido de Bala vem dessa época. Segundo o próprio Jair, certa vez ele foi ao escritório das categorias de base atrás de um bicho, gíria no futebol para dinheiro. Chegando lá, encontrou o funcionário William, a quem fez o pedido. Por brincadeira, fingindo tentar fazer o menino mudar de ideia, William empunhou uma arma de fogo que estava na gaveta da mesa da sala, de propriedade do dirigente Jaime de Almeida. Não imaginava que estivesse carregada e chegou a apontá-la para Jair. Ao abaixar o armamento, houve um disparo acidental. A bala ricocheteou no chão e foi entrar na coxa esquerda do jovem ponta de lança, parando na virilha. Felizmente, não atingiu nenhuma parte vital. Os médicos acharam por bem não retirar o projetil, que Jair carrega até hoje dentro do corpo, em local ignorado. Foi então que virou o Jair da Bala e, posteriormente, Jair Bala. Em 1963, ele se transferiu para o Botafogo de Futebol e Regatas de Garrincha e Newton Santos, onde assinou o primeiro contrato como profissional, ganhando cerca de 4.000 cruzeiros de ordenado. A elegância e o fino trato com a bola lhe valeram as primeiras crônicas do jornalista Nelson Rodrigues na coluna A Sombra das Chuteiras Imortais, naquele mesmo ano. A vida de desportista foi de cigano, mas sempre como destaque pelas equipes por onde passou. Jair Bala atuou pelo Comercial Futebol Clube de Ribeirão Preto, onde é lembrado até os dias atuais como um dos maiores ídolos da história do clube. Teve rápidas passagens pela Associação Atlética Ponte Preta de Campinas e Cruzeiro Esporte Clube de Tostão e Dirceu Lopes. Fez parte da Sociedade Esportiva Palmeiras nos tempos da Academia de Ademir da Guia, do Santos Futebol Clube da Era Pelé, do Esporte Clube 15 de Novembro de Piracicaba e finalmente no América Mineiro, onde alcançou a melhor fase de sua carreira, tendo sido o artilheiro do Campeonato Mineiro em 1964, o último da era Estádio Independência, e em 1971, quando o Coelho teve seu primeiro título na era Mineirão. Jogou também pelo Sport Clube Bahia e encerrou a carreira como jogador no Paysandu Sport Clube nos anos 1970. No América, Jair Bala foi campeão mineiro em 1971, num plantel que é até hoje considerado o melhor formado pelo Coelho, ao lado de Pedro Omar, Juca Show, Misael, Cândido, Zé Carlos Generoso entre outros. Na década de 1990, ele foi eleito o maior jogador americano em todos os tempos por uma enquete do jornal Estado de Minas. O contorno de seus pés está gravado em cimento no Hall da Fama do Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Ainda sobre o Mineirão, Jair Bala fez parte do selecionado mineiro que participou da partida de inauguração do estádio, com vitória pela contagem mínima sobre o River Plate da Argentina. Em outubro de 1965, Jair Bala firmou compromisso com o Comercial Futebol Clube de Ribeirão Preto, em uma das maiores transações financeiras da temporada. No Comercial de Ribeirão Preto, Jair Bala viveu um momento especial e foi um dos principais destaques do time no Campeonato Paulista de 1966. Com tamanha visibilidade,
Jair Bala trocou o comercial pela Sociedade Esportiva Palmeiras, um período marcado pelas conquistas da Taça Brasil e do torneio Roberto Gomes Pedrosa, ambos em 1967. Outro grande momento na carreira de Jair foi atuando pelo Santos. Ele substituiu o Rei Pelé após o 10º gol na partida contra o Clube de Regatas Vasco da Gama no estádio do Maracanã em 19 de novembro de 1969. No jogo anterior, contra o Bahia, marcou o único gol santista no empate em 1-1, que poderia ter antecedido a festa. Na época, Pelé declarou que Jair era seu companheiro ideal para o ataque. Apesar do apoio, ele acabava entrando em campo, quando entrava, só depois de o jogo começar. Jair ainda atuou pelo Paysandu em 1972, encerrando assim uma carreira maravilhosa como atleta de futebol. Jair Bala também fez carreira como treinador. Esteve à frente de diversas equipes do futebol mineiro. A estreia foi no 7 de Setembro Futebol Clube, e foi campeão brasileiro da 2ª Divisão, conhecida na época como Taça de Prata, dirigindo Londrina Esporte Clube em 1980. Vida pessoal. Jair Bala era casado com Sônia Albano, com quem teve 3 filhos. Um deles, Jair Albano Félix, é ex-árbitro de futebol e, desde dezembro de 2011, era o diretor de futebol do América Mineiro. Jair e Dona Sônia tiveram ainda Sabrina e Sandrelli, e tem a sobrinha Verusca como filha de criação. Jair Bala foi fundador e atuou na Associação dos Ex-Jogadores do América, a primeira do país a representar atletas que pararam de jogar. Trabalhou como funcionário público na Prefeitura de BH e faz participações eventuais no programa Alterosa Esporte, da TV Alterosa, emissora afiliada do SBT em Minas Gerais. Era um dos representantes do América, cobrindo a ausência do titular Otávio de Toledo, na bancada democrática do programa. Ficou marcado pelo jeito boleiro, autor de frases engraçadas. Entre elas, o amor é lorota, o que vale a la nota. Nos últimos anos, teve várias internações em decorrência de infecção nos pulmões. Morreu em 27 de dezembro em Belo Horizonte. Ele enfrentava problemas de saúde e sofreu um AVC nas últimas semanas. E aí, galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol? Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!